Programa Respostas aparecendo aqui de novo, junto com todos vocês que estão participando desse programa, com muito carinho. Eu, Padre Adriano, quero saudá-los no início deste nosso reencontro, na verdade, porque a grande maioria de vocês já conhece o programa. Você que está começando a participar hoje, você sabe que esse é um programa interativo, vocês também podem, no momento oportuno, o segundo e terceiro bloco são dedicados a perguntas, normalmente perguntas relacionadas à fé católica, à interpretação do cristianismo católico sobre as realidades da nossa vida, do nosso cotidiano, também do cotidiano das nossas comunidades. Estamos aqui a serviço de todos vocês. Programa Resposta aqui pela TV Imaculada, que tem uma programação toda recheada de muita luz, de muita esperança nesse tempo onde nós precisamos sempre de um bálsamo para consolar nossos corações diante das dificuldades e os desafios que a gente está enfrentando. Quem conhece o programa sabe que no primeiro bloco a gente faz um momento de reflexão. Aliás, nós vivemos um tempo que nós precisamos de reflexão, exatamente porque é tanta informação, é tanta desinformação, e me parece que uma mentira dita várias vezes, ela se torna uma verdade. Então parece que a gente está precisando parar um pouco, repensar algumas coisas para ver se a gente não está indo na onda. E o pior é para ver para onde estamos caminhando. Isso é importante porque a desinformação nos leva ao precipício. Esse é o problema. A desinformação nos leva ao precipício. E num tempo de posições extremistas, de brigas, de rixas, o programa Respostas quer trazer um pouco de serenidade e um pouco de equilíbrio nessas discussões, para que elas não sejam levadas pelo calor da briga do momento, né? Esses momentos que nós estamos vivendo de polarização, campo político, campo religioso, enfim. É um tempo difícil, mas se o Senhor nos colocou nesse momento, é porque nesse momento nós vamos cumprir nossa missão. E continuando o trabalho nosso de reflexão do primeiro bloco, nós estamos fazendo uma reflexão sobre o documento Gaudium et Spes, as alegrias e esperanças, traduzindo do latim. O que acontece nesse documento? Nesse momento, esse documento de modo especial, depois de ter refletido sobre o Concílio Vaticano II, ter refletido sobre o que é a Igreja, agora se coloca como é que a Igreja se relaciona com o mundo, a relação da Igreja com o mundo na sua concepção moderna de mundo, né? Os últimos tempos, estes momentos, esta cultura e esse tempo em que nós vivemos. E se estabelece, então, um profundo respeito da Igreja. Por outro lado, uma Igreja que tem um senso crítico e que no seu processo de discernimento diz para esse mundo que algumas coisas são incompatíveis com o Evangelho, com a dignidade da pessoa humana. Nem todos os avanços, e nós temos que reconhecer, e a Igreja reconhece diversos avanços no campo da tecnologia, no campo da ciência, mas nós não podemos esquecer do bem comum, do centro que é a dignidade da pessoa humana, daqueles valores que regem a vida em sociedade. Exatamente para falar do ser humano, é preciso não esquecer que o ser humano é tocado por uma realidade que o desconfigura. Como essa palavra é importante, eu acho que, sobretudo, os jovens entendem o que desconfigurou, né? O meu computador desconfigurou. Então, nós podemos dizer que a realidade do pecado desconfigurou esse ser humano e isso tem repercussões que atingem até a vida em sociedade. Por isso, o nosso tema de reflexão de hoje, a leitura que nós vamos disponibilizar para vocês, fala do pecado e suas consequências. Muito bem, vamos para a leitura e nós já voltamos para a reflexão. A dignidade da pessoa humana, o pecado e suas consequências. Estabelecido por Deus num estado de santidade, o homem, seduzido pelo maligno, logo no começo da sua história, abusou da própria liberdade, levantando-se contra Deus e desejando alcançar o seu fim fora dele. Tendo conhecido a Deus, não lhe prestou a glória a ele devida, mas o seu coração insensato obscureceu-se e ele serviu a criatura, preferindo-a ao Criador. E isto que a revelação divina nos dá a conhecer, concorda com os dados da experiência. Quando o homem olha para dentro do próprio coração, descobre-se inclinado também para o mal e imerso em muitos males que não podem provir do seu Criador, que é bom. Muitas vezes recusando reconhecer Deus como seu princípio, perturbou também
a devida orientação para o fim último e, ao mesmo tempo, toda a sua ordenação, quer para si mesmo, quer para os demais homens e para toda a criação. O homem encontra-se, pois, dividido em si mesmo, e assim toda a vida humana, quer singular, quer coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Mas o homem descobre-se incapaz de repelir por si mesmo as arremetidas do inimigo. Cada um sente-se como que preso com cadeias. Mas o Senhor em pessoa veio para libertar e fortalecer o homem, renovando-o interiormente e lançando fora o príncipe deste mundo, que o mantinha na servidão do pecado. Porque o pecado diminuiu o homem, impedindo-o de atingir a sua plena realização. A sublime vocação e a profunda miséria que os homens em si mesmos experimentam encontram a sua explicação última à luz desta revelação. Gaudium et Spes. Sempre digo que se trata de uma visão do contexto que leva em conta a antropologia humana. E desse ponto de vista da antropologia humana, a Igreja, eu digo que tem uma visão muito realista da condição humana. Essa condição humana que, pensada pelo Criador como uma condição de predisposição à comunhão com Ele, um ser humano criado, como se diz a palavra, para a glória de Deus, para a realização plena desse projeto de Deus, marca uma reviravolta completa nessa história de comunhão, de partilha e de amor. Porque no início da história da humanidade se narra o fato da desobediência, o fato da rejeição ao projeto de Deus e que dá início àquele sistema que cria, que gera escravidão. A esse sistema que desencadeia uma série de consequências que se repercutem não só no interior do ser humano, porque o texto está dizendo que o homem se encontra um desequilíbrio interno, mas atenção, porque muitos de nós esquecemos a dimensão social do pecado. Esse é um problema muito sério da nossa teologia hoje. Por quê? Porque a gente ainda só dá ênfase aos pecados no nível pessoal, mas se esquece que o pecado ele tem consequências comunitárias, ele tem consequências estruturantes, ou seja, ele se estrutura na sociedade, na comunidade. Por isso que nós precisamos de uma vigilância. Por que a palavra de Deus chama uma constante vigilância? Porque o bem e o mal, eles não estão tão assim claros, não é tão nítida a diferença no contexto social. Por isso que eu gosto muito de evocar, quando fala do bem e do mal, para a gente não cair no maniqueísmo, que vê o mal todo de um lado, muito claro, representado por um Deus, aliás, por um diabo, um demônio, um satanás, não sei como que a gente chama, ou o bem todo de um outro lado, né, com toda a sua potência representado por Deus. Isso é maniqueísmo, essa é uma heresia que nós não acolhemos. Por isso que a parábola do joio e do trigo é muito importante. É preciso um constante discernimento, porque por muitas vezes nós podemos chegar a uma tal cegueira que nós vamos chamar de bem aquilo que é o mal. Veja, quando os fariseus, vendo Jesus expulsar demônios, dizem ele é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Quer dizer, essa pessoa esse grupo chegou numa tal cegueira que onde está agindo Deus, porque Cristo é Deus, Jesus é Deus, ele está vendo uma obra do mal. Para a gente perceber que a nossa visão do mundo ela pode se deturpar de maneira muito trágica. E você percebe isso nas ideologias, no comunismo, no fascismo. Por quê? Porque foi feita uma propaganda, uma campanha ardilosa para gerar o quê? Para gerar um sistema que justifique, inclusive, a maldade. Ou seja, justificou-se matar hebreu. Por que se justificou o mal? Porque ele foi pintado, foi feita toda uma campanha de marketing exatamente para criar a ideia de que o hebreu tem que ser eliminado porque ele é a causa dos nossos problemas, ele é um mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a partir de uma antropologia, nós temos que ter olhos também, por exemplo, para a didática, para a pedagogia com nossos filhos. Nossos filhos não são anjos, nossos filhos são chamados a um crescimento, a um desenvolvimento, mas nós bem sabemos que a possibilidade da frustração está sempre presente.
Então a gente precisa de uma pedagogia que leve em conta que nossos filhos que estão no processo de educação, eles podem desembocar numa plenitude, como podem desembocar numa frustração total da própria vida. Por quê? Porque essa frustração, ela existe. Aquilo que a gente chama o desviar-se do caminho. Meu filho se desviou do caminho. Isso porque a nossa didática e a nossa pedagogia, como pais, como professores, como pessoas responsáveis pela formação dos nossos jovens, não pode ser ingênua. Agora, as nossas crianças, os nossos adolescentes não são anjos, mas também não são demônios. Mas precisa ter em conta essas duas dimensões. Há dentro do ser humano também a força de um processo de desequilíbrio. A isso nós chamamos pecado. Paulo exprime isso de maneira muito real e poética ao mesmo tempo, né? Por que deixo de fazer o bem que quero e termino por fazer o mal que não quero? E Paulo continua, está em mim o desejo de querer fazer o bem, mas não tenho forças para isso. Esse é um retrato da realidade humana. Então, as escolas, o Estado, as famílias, em primeiro lugar, cuja responsabilidade é grande, precisamos ter uma antropologia realista, capaz de dizer aquilo que o homem é. E nesse sentido, o que eu gostaria de ressaltar para vocês é toda a vida humana, o texto diz, estou voltando no assunto do pecado social, toda a vida humana, quer singular, ou seja, do indivíduo, da pessoa, quer coletiva, ou seja, dinâmica comunitária da repercussão das consequências do pecado, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Então, essa batalha que nós enfrentamos na nossa vida é exatamente uma batalha contra aquelas vozes que são vozes do mundo, por exemplo, aquelas vozes que mancham, né, a nossa honestidade, o nosso desejo de ser bom. E isso é muito importante termos presentes, porque o vigiar não é vigiar a vida dos outros. Em primeiro lugar, é também essa capacidade de vigilância. Somos constantemente tentados a seguir o discurso, né? Aquele discurso que é a voz do mundo. E a voz do mundo tem seus princípios, né? E aí a gente precisa o quê? A gente precisa retornar sempre ao Evangelho. Por isso que na igreja tem um sacramento constante, contínuo, permanente, porque permanentemente nós seremos tentados a nos desviar da nossa opção de vida, da nossa plenitude, da escuta do Evangelho, do ser bom, do ser honesto. Então, porque somos continuamente tentados e eventualmente nossa vida se distancia daquilo que são os nossos propósitos e os nossos valores, que a igreja tem na estrutura da sua comunidade um sacramento, o sacramento da penitência. Para quê? Pressupõe que se é um sacramento permanente, significa que as condições de tentação da nossa vida serão permanentes. A gente fala muitas vezes, a pessoa se corrompeu, entrou no mundo da política e se corrompeu. E isso é algo que a gente precisa desmistificar, porque a ideia que a gente tem é assim, só se corrompe quem está na oposição, né? A direita pensa que só se corrompe quem está na esquerda. A esquerda acha que eles são os bonzinhos, só se corrompe quem é da direita. É interessante isso, porque nessa dinâmica ela leva uma cegueira tal que num determinado momento para frente nós não seremos capazes de ver os erros do nosso lado. É o que aconteceu, né? Os defensores mais extremistas de A e de B são pessoas que não podem contar num processo de discernimento, porque a cegueira desses grupos extremistas chegou a tal ponto que eles não têm mais visão da realidade. A realidade tem que se conformar àquilo que eles pensam, a ideia. E, na verdade, tem que ser o contrário. É a realidade que merece uma leitura justa. Então, a gente tem que tomar cuidado com os extremismos, porque eles nos impedem de ver a realidade na sua dimensão global e integral. Já me avisaram que chegou o final desse primeiro bloco, nós vamos para o intervalo, mas não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar já para o segundo bloco, onde nós vamos começar a responder as perguntas que vocês nos enviam. Até daqui a pouco. Estamos de volta após a nossa primeira reflexão, a reflexão do primeiro bloco, onde nós falamos um pouco da visão antropológica cristã, que parte, sobretudo, a partir
daquela visão que a própria igreja apresenta na Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II. Infelizmente, é um documento bastante desconhecido de boa parte de nós católicos, né? Eu penso que nós católicos ainda estamos demasiado concentrados em história de santos, que são coisas boas, hein? Pelo amor de Deus, sem nenhum problema, mas tem coisas importantes também que podem ser lidas, textos do magistério, do conhecimento da nossa fé, mas a gente vai caminhando, né? Esperamos que também, sobretudo, a catequese nos ajude um pouco a rever esses métodos de catequese, para que a gente coloque ao centro da nossa fé. É um material substancioso, por isso que eu falo que o concílio ainda é um ilustre desconhecido de boa parte dos católicos, uma pena, realmente. E podemos dizer que a gente tenta dar nossa contribuição porque entendemos que o Espírito, o Pentecostes da Igreja nos tempos modernos é o Concílio Vaticano II. Isso é uma orientação, é uma bússola que é sumamente importante para nós que queremos entender e compreender qual é a missão concreta da Igreja nestes nossos tempos. Muito bem, depois desse primeiro bloco, agora voltamos para o segundo bloco e a gente vai começar esse segundo bloco, gente. Também nós não desprezamos praticamente nada daquilo que a gente recebe de vocês, sejam elogios, sejam as críticas, são sempre no sentido de nos ajudar, a gente está sempre disposto a melhorar, a crescer. E aí a gente recebeu 2 afagos, né? Eu digo que são 2 afagos. Primeiro, recebemos um afago, um carinho, vamos assim dizer, da Iranildes, lá do bairro Santa Luzia. A Iranildes diz assim: parabéns ao padre, dúvidas sobre a fé católica, melhor explicação sobre a veneração aos santos. De fato, Iranildes, a gente teve aquele dia a oportunidade de refletir um pouco sobre como nós compreendemos dentro da doutrina católica a veneração dos santos, graças a uma pergunta que veio de vocês, né? Por isso que eu falo que algumas perguntas são muito oportunas. Por quê? Porque respondem a dúvidas de muitas pessoas em relação à veneração aos santos. E fico contente que essa resposta tenha sido satisfatória para vocês. Iranildes, obrigado pelo carinho. Também recebemos com carinho o afago do nosso irmãozinho Leôncio. O Leôncio escreve do bairro Rita Vieira. Conheço, Fábio. Hoje eu não estou precisando das informações do Fábio. Vamos ver até quando, né, gente? O bairro Rita Vieira. Por sinal, um bairro bastante grande, né? Lá na entrada ali praticamente da nossa cidade, para cá um pouco das Moreninhas, né? Na região ali. Saudação a todo o pessoal do Rita Vieira. Leôncio diz: assisti o programa Respostas e parabenizo vocês e o padre pela apresentação. Um abraço, salve Maria Imaculada. Leôncio, fico contente, olha só, parabenizando toda a equipe. Realmente, aqui tem uma equipe maravilhosa, viu, Leôncio? Estamos sempre aprendendo com eles, o clima é bastante sereno, é um lugar que a gente gosta de vir. Então, realmente isso também se reflete na programação. Leôncio, muito obrigado, viu? E eu espero que você continue com a gente aí, participando conosco. Muito bem, agora, a pergunta, não sei se a Natasha está aí, porque essa pergunta a Natasha fez praticamente nos finalmente do programa passado, e eu infelizmente não tive tempo ali de administrar para que a sua pergunta fosse respondida. Tomara que você esteja aí hoje no programa assistindo, né? A Natasha do Jardim TV Morena, bem próximo aqui de nós, né? Nossos vizinhos aqui da TV Morena, do Jardim TV Morena. Saudação a todos vocês. Tem alguma relação, talvez, com aquilo que a gente estava falando também no programa passado. Quando os padres, párocos, devem interferir em ações de fiéis que agem como, aspas, donos da comunidade na busca por poder? Uma pergunta muito conveniente, porque mais do que a gente imagina, Natasha, falávamos antes do joio e do trigo, isso se reflete também dentro das nossas comunidades. O joio e o trigo está dentro das comunidades, porque normalmente nós temos um discurso interno assim: aqui nós somos bons e vocês aí fora que não vêm à igreja são maus, né? Não procede segundo o Evangelho esse discurso. E até sempre digo, por que a missa começa sempre com o ato penitencial? Por que ela começa com o ato penitencial? Porque as pessoas que estão ali têm que ser convidadas num primeiro momento a fazer uma séria reflexão
sobre a própria vida, como estão conduzindo a própria vida, porque não são pessoas perfeitas. Então a missa é lugar para pessoas imperfeitas. Então se você se sente uma pessoa imperfeita, bem-vinda à Santa Missa. Incluindo o padre, tá bom, gente? Incluindo o padre. Estamos todos a caminho. Estamos todos querendo crescer, mas somos todos nós atingidos por essa força desequilibrante que a gente chama de pecado. Então essa ideia romântica de comunidade tira da sua cabeça. Eu vou participar da comunidade porque aqui eu quero paz, porque aqui... Paz de quê? De que tipo de paz você está procurando? Paz de cemitério? Porque dentro das comunidades, gente, tem briga. A nossa humanidade também aparece ali, porque também aparece na humanidade do padre, mas eu não estou dizendo que a humanidade é pecadora em si, porque quando a gente fala assim, eu fiz um erro, eu cometi um pecado, eu digo, é porque eu sou humano. Não é porque você é humano, porque você correspondeu a uma força negativa, você atuou um poder desequilibrante na sua vida. Mas isso pode acontecer em qualquer momento com todos nós. Paulo já advertia os membros da comunidade, quem estiver de pé, cuidado para não cair. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Natasha, só na introdução, para você ver que o padre fala demais mesmo, né? Toda essa introdução é importante porque algumas pessoas que estão ouvindo, agora vendo, participando desse programa, vão ficar pensando, mas tem briga de poder dentro das comunidades? Tem. Agora, o que nós precisamos vencer? Eu vou começar por aqui, Natasha. Existe um certo clericalismo. O clericalismo vê a comunidade como uma instância de poder do padre. Esse sistema significa, aqui eu mando e vocês obedecem. Então coloca no centro a relação de patrão-empregado, servo-dono. Toda aquela estrutura de poder que reproduz as estruturas da vida em sociedade. Tá? Isso chega dentro da comunidade, porque nós não somos ETs. Não é assim, da onde que a gente caiu para vir para a comunidade? A gente caiu do mundo, a gente faz parte de um mundo. Nós fazemos parte de uma sociedade onde uns querem sobrepor os outros e vai passando por cima dos sentimentos. O importante é que a pessoa consiga aquilo que ela quer, mesmo que o custo humano seja alto. Nós vamos para a comunidade com essa situação. Então, o esquema, Natasha, o esquema clericalista é um esquema autoritário de poder. E muitos padres caem nisso. O que acontece? A comunidade que vem seguindo esse pastor reproduz nas diversas instâncias da vida em comunidade o mesmo esquema. Então, eu falo, por vezes, Natasha, mais prejudicial para a comunidade do que o clericalismo do padre é o clericalismo dos leigos. Porque é assim, é aquele leigo que é subserviente. Ele vai lá, ele beija a mão do padre, ele reverencia o padre na frente do padre, na frente dele. Porque ele faz do padre uma figura, um personagem. Dentro das nossas comunidades existem personagens, são máscaras. Então, o que ele faz? Ele é uma liderança da comunidade, então ele até por vezes, ele está naquele cargo porque ele puxa o saco do padre. Desculpa, é palavrão, né, Fábio? Falar esses termos aqui em TV, né? Tem criança assistindo. O que eu posso falar? Que fica ali bajulando. Vamos usar um termo, tá? Eu retiro o que eu disse. Existem aquelas pessoas que são colocadas em determinados cargos porque estão ali bajulando o padre, tá? Vou usar um termo mais decente. Estão ali bajulando o padre. O que acontece? Quando o padre vira as costas, e essa pessoa é uma autoridade também dentro da comunidade, porque ou é coordenador de um CPP, a pessoa reproduz o mesmo esquema. O mesmo esquema é reproduzido. E isso eu falo porque a gente não entendeu ainda a igreja como comunhão. Nós estamos ainda na fase clericalista. Eu falo que vai ser difícil a gente sair da cristandade. Enquanto regime social de exercício de poder dentro das comunidades. Agora, Natasha, com isso eu estou querendo dizer que dentro da comunidade não tem que ter autoridade? Sim, precisamos mais do que nunca de autoridade. Mas autoridade, segundo o Evangelho, significa serviço. Mas entre vós não deverá ser assim. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o servidor de todos. Por exemplo máximo que nós temos, o próprio Cristo.
Eu vim para servir. Eu estou no vosso meio como aquele que serve. Estou no vosso meio significa que Jesus já não quer se separar de ninguém, ele quer comunhão. Não é assim, Jesus lá no céu, longe, e eu aqui. Não, eu estou no vosso meio. Quer dizer, Jesus está presente na comunidade. Então, o critério de poder da comunidade é o critério crístico. Por isso que a gente pede que os padres sejam como Cristo, bom pastor. Porque muitos de nós padres, muitas vezes, estamos muito longe do jeito de pastorear de Cristo. Por quê? Porque estamos usando as mesmas dinâmicas do mundo dentro das nossas comunidades. Falta muita fé no Evangelho ainda. Porque o Evangelho parece estranho, né? O Evangelho parece estranho ao mundo de hoje, onde já se viu um patrão que sai a buscar empregados e aqueles que trabalham o dia todo, e aqueles que começaram de manhã o trabalho e aqueles que foram contratados no finalzinho da tarde, trabalharam, quem sabe, 2 ou 3 horas, vão receber exatamente o mesmo salário. Imagina isso para a ordem de uma empresa, faliu. Mas vejam que a lógica do Evangelho é outra. É isso que não entra na nossa cabeça. Por quê? Porque nós estamos ainda nos esquemas do mundo. E a gente precisa acreditar no Evangelho. Então, o que eu digo, Natasha? Os padres, os párocos de modo especial, é óbvio que chegando o momento em que eles percebem que o autoritarismo de um membro da comunidade está impedindo, prejudicando o andamento da vida em comunidade, o padre precisa intervir. Como é feita essa intervenção? Seguindo o Evangelho. Tudo na comunidade tem que seguir o Evangelho. Você sabe que seu irmão está no erro, primeira coisa vai você e ele. Não é o padre chamar a atenção da pessoa na frente de todo mundo. Né? Então o padre vai lá, olha, né? Aí o Evangelho fala, ele não te ouviu? Chama um segundo irmão da comunidade. Não te ouviu ainda? Aí vai a comunidade. Não ouviu a comunidade? Que seja considerado um anátema. Significa o quê? É alguém que se colocou para fora da comunidade. Foi o padre que expulsou. Mas é verdade que nesse exercício de serviços e ministérios e carismas dentro da comunidade, o padre é uma peça-chave, mas ele não pode ser o reprodutor desse esquema clericalista, porque esses esquemas, eles quebram a vida de comunidade. E também tem muita gente da comunidade, que eu digo que é o grupo do IML, né? Tá sempre buscando reconhecimento. Faz alguma coisa, mas tem que ter uma plaquinha em algum lugar da igreja. Não. Faça com seu coração. Doe com seu coração. Uma das leituras dessa semana. De graça recebestes, de graça deveis dar. Aliás, a gente vem para a comunidade para render graças. Eucaristia é rendimento de graças. Então, nesse sentido, a gente não vai com uma outra intenção para a comunidade que não doar-se. Daquilo tudo, a mentalidade é essa, mais ou menos essa, gente. Daquilo tudo que eu recebi de Deus, eu quero dar alguma coisa de mim. Esse é o espírito que deve animar a vida em comunidade. O espírito de serviço. Não tem lugar para reizinho, para estrela dentro das nossas comunidades. E isso, Natasha, acontece com muita frequência e, infelizmente, abala muito a vida em comunidade. E eu digo que, por mais difícil, eu vou terminar, Natasha, dizendo uma coisa, por mais difícil que seja a vida em comunidade, a comunidade é o lugar natural do desenvolvimento, do aprofundamento na fé. Não pode existir uma vida de fé madura sem experiência de comunidade. É difícil viver em comunidade, ruim com ela, muito pior sem ela. Tá bom? Natasha, muito obrigado pela sua pergunta, porque nos deu uma oportunidade aqui de falar de um tema, que faz tempo que estava aqui entalado, vamos assim dizer, e a gente conseguiu, nesse sentido, conversar sobre isso. Nós vamos para o nosso intervalo, não saia daí, porque ainda nós temos um terceiro bloco para o nosso encontro do programa Respostas. Até já. Alegria do nosso encontro nesse terceiro e último bloco do programa Respostas. Gostaria de começar esse último momento do nosso encontro para dizer que nosso arcebispo metropolitano, Dom Dimas Lara Barbosa, está completando 10 anos como
como pastor desta igreja local, 10 anos de pastoreio, ele que sucedeu Dom Vitório Pavanello, e nós gostaríamos de saudar com muito carinho toda a arquidiocese, o clero, os diocesanos, todas as pessoas que constroem esta igreja particular. Com muita alegria, também nossos parabéns para Dom Dimas, que tem, sobretudo para nós também, que trabalhamos na área de formação teológica, lá na Universidade Católica Dom Bosco, o nosso Instituto Teológico João Paulo II, que está dentro do campus. Ele é o bispo, entre os bispos do regional, ele é chamado também de bispo referencial para a questão da formação filosófica e teológica dos nossos seminaristas, dos candidatos ao sacerdócio aqui do Regional Oeste 1. E a gente conta sempre muito com a presença dele, com o apoio, com a ajuda. Eu sempre falo, só não sei como o Dom Dimas consegue administrar uma agenda, né? Porque ele, de fato, tem uma agenda bastante corrida. E agradecer a Deus, render graças a Deus por esta comunidade, por esta diocese, por esta arquidiocese que tem em Dom Dimas aí o seu pastor, né, o bispo, sucessor dos apóstolos, que está já há 10 anos trabalhando aqui conosco. Queremos então render graças a Deus por este percurso feito sob a direção de Dom Dimas. Muito bem, e como nós estamos falando de bispo, eu já vou levar a questão para o Papa, porque chegou-nos também, embora nós não escrevemos, mas pessoas perguntando sobre a saúde do Papa. Então vou aproveitar esse momento aqui, embora não chegou como pergunta escrita, mas algumas pessoas pediram para a gente falar sobre a questão da saúde do Papa Francisco. Vocês sabem que em torno de uma figura, digamos, tão importante também a nível global, a gente sempre tem aquelas teorias, né, de conspiratórias. Não, essa cirurgia do Papa Francisco, ela já era prevista há muito tempo, né? Ele precisou tirar uma parte do intestino grosso. Não me perguntem aqui porque eu não tenho conhecimento técnico para falar do que se trata realmente, tecnicamente falando, né? Mas me parece que ele tem uma diverticulite, uma coisa nesse sentido, uma parte do intestino grosso. O que preocupou um pouquinho é que no pós-cirúrgico, a cirurgia aparentemente foi tudo bem, foram 3 horas de cirurgia. No pós-cirúrgico teve um momento, na sequência de exames, onde apareceu a febre. É claro que a febre é um sintoma um pouco preocupante, mas depois não descobriram nenhuma fonte digamos, inflamatória. E nesse sentido, o Papa está ainda se recuperando no Hospital Gemelli de Roma. E é interessante que hoje eu li de manhã que o Papa vai fazer o Ângelus da janela do hospital, né? O Ângelus do Papa, nesse final de semana, ao meio-dia do domingo, dia da ressurreição do Senhor, o Papa vai proferir o Ângelus da janela do hospital. E nós estamos percebendo também, o Papa Francisco soltou um Twitter onde ele agradece as inúmeras orações que ele recebeu do mundo todo. Então, eu me lembrei do episódio de Pedro na prisão e a comunidade, a igreja, rezando por ele. Então, nesse sentido que nós queremos dizer que nós católicos temos uma veneração, um carinho muito grande pelo sucessor do apóstolo Pedro, e a comunidade toda, a nossa igreja, está unida, né, ao Papa exatamente por conta desse seu quadro de saúde. Mas o Papa, como eu disse, está muito bem, já está se recuperando, não recebeu alta ainda e bem sabemos que a saúde do Papa já requer bastante cuidados. Uma, pela questão da idade um pouco avançada. Vocês percebem também um outro problema, que já se acenou que uma vez o Papa teve que cortar parte do seu pulmão, então ele funciona completamente um pulmão, o outro pulmão é comprometido, nesse sentido, o outro lado, né? E nem sei se é assim que se fala, viu, gente? Essas questões técnicas aí vocês vão relevando. Mas parte, então, do sistema respiratório do Papa Francisco é comprometido. Você percebe isso ele falando, né? Ele fala ofegando um pouco, né? A forma com que ele caminha também, né? Um pouco, a gente percebe que ele tem alguns problemas. Nesse sentido, a nossa oração, o Papa tem uma missão muito difícil, né, na igreja, e eu penso que Papa Francisco está levando adiante, apesar das dificuldades que são inerentes à missão de um Papa, né? Isso não é uma característica somente do pontificado dele,
podemos dizer que quase todos esses papas foram, além de papas mártires, né? Não foram matados fisicamente, mas existe toda uma série de situações muito complicadas que um papa administra, né? E sobretudo o papa desse tempo da pandemia, que eu acredito que a igreja tem procurado responder da forma mais digna possível em relação a isso. Então continuemos as nossas orações pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pedindo que ele possa recuperar-se plenamente para retornar ao Vaticano e para continuar o seu trabalho e a sua missão na igreja. Vamos para a pergunta do Carlos, do Jardim Paulista. Jardim Paulista. Agora eu vou ter que recorrer ao GPS. Onde fica Jardim Paulista? Perto da UFMS, tá vendo? Aqui o Fábio não erra não, viu, gente? Vamos lá, obrigado, Fábio. A pergunta do Carlos. A humanidade já viveu várias situações de dor, miséria e sofrimento. Deus, com seu poder, poderia interceder e nos livrar desses males? Então, caro Carlos, uma primeira coisa que a gente precisaria dizer é que temos que tomar cuidado com a nossa compreensão da onipotência de Deus. A onipotência de Deus não é uma onipotência que age de maneira desordenada, no sentido de que Deus, no ato de criar o mundo, Deus estabeleceu com esta criação leis, princípios que regem esta criação. Nesses princípios, nessas leis, nós temos a ação de Deus como causa, mas esse mundo criado por Deus não é parte do divino. Por isso se chama criação. Nós não somos emanação do divino, mas nós saímos das mãos de Deus. Então nós somos criaturas. A condição de criaturas insere dentro da dinâmica humana uma condição de fragilidade, uma condição que é própria dos humanos, enquanto tais submetidos às intempéries e todas as situações que a natureza nos traz. Outro elemento complicante deste aspecto, eu volto para o primeiro bloco do nosso encontro de hoje. Se estabeleceu dentro da criação do mundo um desequilíbrio. É esse desequilíbrio que nós chamamos de pecado. Então, na ordem do mal, aqui vamos falar assim, Carlos, do mal moral, aquele mal que parte de uma opção humana, de uma vontade de fazer mal, nós podemos afirmar que esse mal, ele tem origem no coração humano. E nós não podemos aqui falar que estes sofrimentos, todos eles oriundos como consequência do poder desintegrador do pecado, de forma alguma nós podemos alegar que Deus seja a origem do mal. Esse é um ponto que é preciso ter muito claro. Nós temos que não podemos fazer a equação. O mal existe, Deus criou o mundo, o mal existe no mundo, Deus criou o mal. Deus não é a origem do mal. Eu chegaria a dizer que Deus não existe da parte de Deus nem mesmo a permissão para o mal. Porque não se trata de Deus permitir ou de Deus não permitir, mas se trata de que o universo criado, que a liberdade humana dada, Deus não retorna, não retrocede na oferta de liberdade, ainda que saiba que esta liberdade dá ao homem, inclusive, a possibilidade de criar dor e sofrimento. Então Deus não retrocede, porque se Deus retroceder no pedir de volta a liberdade humana para que o homem não faça o mal, Deus está colocando em risco a única coisa que Deus espera de nós, o amor. Porque quem não ama, quem não é livre, não é capaz de amar. Então todo esse drama, essa luta que o texto da Gaudium et Spes falava hoje no primeiro bloco do nosso programa, todo esse drama, ele se desenvolve na história. Deixa Deus de fora da questão da causa, tá? Eu não ouso dizer na minha teologia, Deus permite. Eu não ouso porque não se trata de uma permissão para o mal. Que no fundo, para mim, não sei qual que é a diferença entre ser causa e permitir.
Mas existem essas questões com relação ao problema do mal que nos indagam, que batem à nossa porta, sobretudo quando nós vivemos, às vezes, até tragédias familiares, até situações concretas da nossa vida, onde a gente ecoa a palavra de Cristo na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? E nesse sentido, existe da parte do ser humano um grito que se eleva a Deus, porque acredita que Deus é capaz de agir no mundo. Mas como nós não temos ainda, Carlos, uma ideia complexa, integral, nós caminhamos na esperança, diz Paulo, nós não temos a visão de tudo. Então, nosso entendimento vai até um certo ponto. Depois, nós nos entregamos a um ato de confiança que nós chamamos de fé. Nesse ato de confiança, nós entenderemos que um dia compreenderemos tudo. O próprio Cristo disse, quando falava da vinda do Paráclito, vai chegar um momento que vocês ainda não estão preparados para isso, mas vai chegar um momento que o Paráclito virá e lhes dirá toda a verdade. O que significa não estar ainda preparado? É aquela coisa, tem elementos da vida que você não vai falar para o seu filho de 10 anos. Ele não tem estrutura, ele não está preparado ainda para ouvir aquilo e fazer e tirar desta situação um elemento favorável ao seu crescimento. Então aqui eu diria, o mal acontece, ele é um fenômeno. Então, da parte de Deus existe, por um lado, o respeito à dinâmica interna da liberdade humana e das leis da natureza. Num segundo momento, nós podemos dizer que até do mal, Deus procura tirar uma ação boa, um resultado, um fruto positivo. Aqui eu diria, por vezes, muitas pessoas cresceram em situações de muita dor. Por exemplo, eu já vi pessoas fazerem uma verdadeira transformação na sua vida a partir de um câncer, de uma doença. É boa a doença? Não, é horrível. Mas a pessoa colheu a ocasião para um crescimento. Aqui eu diria, existe um outro mistério na face sombria do mistério do mal, é que no processo de construção da nossa vida, que está inserida dentro de uma história de liberdade, uma história onde se juntam joio e trigo, uma história onde estão unidos luzes e trevas, onde estão unidas esperanças e tristezas. Aqui, nesse cenário, é que a vida humana muitas vezes nos mostra que tem pessoas que forjaram seu caráter sobre o livro do sofrimento. Então, o sofrimento pode ser também um livro que nos traz sabedoria, um livro que nos traz entendimento, compreensão, crescimento. É claro que a possibilidade do fechamento ainda maior depois de uma situação de dor é grande. Então, se Deus pode intervir diante deste mundo, a gente precisaria perguntar, Ele tem poder para isso? Nossa fé diz que sim. Tanto que nós recorremos a Deus e dizemos assim, que em última instância Deus será a resposta para tudo aquilo que nosso coração anseia. Se nós dizemos que Deus venceu em Cristo na cruz, a resposta de Deus para o mal foi dada na cruz. Para nós cristãos que compreendemos ou que acreditamos assim, no respeito a quem pensa diferente, a resposta de Deus ao mal se dá no Cristo crucificado. Esta é a resposta de Deus ao mal. Deus não responde ao mal combatendo o mal com as suas mesmas armas. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O que nós fazemos? Nós estamos procurando culpados. Deus está procurando sempre desculpar. Desculpar é dizer que não é a mesma coisa que desresponsabilizar? Não. É porque Deus quer, dentro desse projeto que Ele tem de salvação, Ele quer que todos sejam salvos. Então, Deus busca na ponte do coração íntimo do ser humano aquele ponto onde é capaz da pessoa reconstruir o caminho de volta. O que aconteceu com o ladrão ao lado da cruz de Cristo. Então, como Deus responde ao mal? Deus responde ao mal na cruz de Cristo. Então, o filho pediu ao pai numa oração anterior se o pai pudesse livrá-lo do cálice da morte na cruz. O pai responde a questão que o filho pediu, mas não evitando sua morte, mas ressuscitando-o
Então, as situações da vida, existem muitas situações de sofrimento na nossa vida que são consequências do mal escolhido, do mal assumido voluntariamente. Estas consequências, este mal já foi vencido por Deus na cruz. Nós estamos chegando ao final do programa, Carlos, mas esse é um ponto muito importante. O mal foi vencido na cruz. O que a gente vê é sua fenomenologia, mas o príncipe deste mundo já sabe que foi derrotado. Então nós temos que viver na esperança, ainda que experimentando o sofrimento, o que pudermos colher das situações de sofrimento para sabermos que a vitória final está garantida na mão daquele que da morte, do mal, saiu vivo. Eu venci o mundo, vocês também venceram, por isso Cristo nos pede coragem diante das situações de sofrimento, porque Deus está conosco. Ok, Carlos, muito obrigado pela sua pergunta. Gente, chegamos ao final desse nosso programa. Nosso abraço apertado vai ficando aqui. E vamos pedir a intercessão de Deus, a bênção de Deus pela intercessão de Maria Imaculada. Que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que alegria saber que a gente vai se reencontrar. Deixamos um grande abraço, saudação a todos vocês e até o próximo sábado, se o bom Deus nos conceder a graça. Até mais. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.